Então vamos dando continuidade agora à Epístola dos Tessalonicenses, né? Que são 5 capítulos. A número 1, primeiro nós vamos estudar a primeira carta aos Tessalonicenses. São 5 capítulos. O autor é Paulo. Ele mesmo reivindica a autoria da própria epístola, está lá no capítulo 1, versículo 1. Ele escreve assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. A data que ela foi escrita logo após chegar a Tessalônica, Paulo foi forçado a se mudar para Bereia, depois para Atenas e finalmente para Coríntio. Você pode encontrar isso em Atos 17, do 1 ao 10. E foi de Coríntio, na sua segunda viagem missionária, 50 anos depois de Cristo a 52 depois de Cristo, que Paulo escreveu a eles, né, os Tessalonicenses. Talvez tenha sido a primeira das epístolas de Paulo. Hermínio Miranda, no livro As Marcas do Cristo, no volume 1, diz assim: a primeira carta escrita com a ajuda de Timóteo e Silas, no inverno de 50 e 51 em Coríntio, que é confirmado, né, por Emmanuel, que essa realmente foi a primeira carta, tá? O pano de fundo, né, o contexto, como diz na Bíblia das Mulheres, era a Tessalônica, era uma capital da Macedônia, que era a sua maior cidade, né? E estava localizada na principal rodovia romana, a Via Egnatia, que ia para o leste. E Paulo percebeu as ramificações globais ao atingir esse influente povo, né? A cidade era povoada basicamente por gregos, mas havia também uma proeminente comunidade judaica. Qual era o propósito dessa carta? Paulo escreveu essa epístola depois de ter recebido um relatório de Timóteo que havia acabado de retornar de uma visita a esses novos crentes. Está lá no capítulo 3, versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Bom, muito bem, ainda carregando as marcas dos açoites que ele recebeu em Filipe, Paulo e Silas, libertos do cárcere, refugiam-se lá em Tessalônica. Hoje é a Salônica, importante centro comercial. Aí, durante uns 3 sábados, Paulo pregou na sinagoga, mas poucos judeus abraçaram o cristianismo. Depois ele pregou para os gentios. Um bom número de pagãos converteu-se à nova religião. A nova comunidade cristã estava exposta a graves perseguições e perigos da fé. E Paulo, preocupado com isso, assim que chegou em Bereia e Atenas, ele enviou-lhes Timóteo para os sustentar e confirmar no espírito de uma união com Jesus. E ele agradece ao Senhor pelo modo como o evangelho lá tinha sido recebido. E esse foi, então, o primeiro propósito: expressar o seu agradecimento e a satisfação pelo crescimento, e testemunho desses novos cristãos. O segundo propósito dessa carta é responder às acusações que estavam sendo levantadas contra ele por alguns judeus que estavam em oposição a Paulo. O terceiro propósito dessa carta era encorajar e continuar o difícil trabalho deles, na perseverança e no crescimento até a volta de Jesus. E, finalmente, o quarto propósito dessa carta era corrigir alguns mal-entendidos a respeito da futura escatologia, que a escatologia é a doutrina que trata sobre o final do mundo, os sinais dos tempos, Bom, o destinatário a gente já sabe, Primeiramente, essa epístola foi direcionada aos novos convertidos de Tessalônica. Esse grupo de convertidos, ele era composto por pagãos, idólatras, está lá no capítulo 1, versículo 10, gregos piedosos, está no capítulo 1, versículo 8, além dos judeus. Alguns dessas pessoas eram destinadas, eram mulheres distintas de Tessalônica, as mulheres também, também se converteram. Você pode ver no capítulo 17, em Atos, de 1 a 4, as mulheres também, daquele grupo, também se converteram. Porque era difícil as mulheres estarem ali presentes, A orientação de Paulo era de que a epístola deveria ser lida por todas as pessoas, está no capítulo 5, versículo 27.
e que incluía os cristãos, né, de todos os séculos até nós mesmos, né? O tema da carta é um tema escatológico, né? De maneira interessante, cada capítulo, olha que interessante, ele termina com uma referência à volta do Cristo. Então você vai ver no capítulo 1, versículo 10, no capítulo 2, no versículo 19, no capítulo 3, no versículo 13, no capítulo 4, versículo 13 até o 18, e no capítulo 5, o último capítulo dessa carta, no versículo 24. Então todos os capítulos, olha que interessante, termina com a volta do Cristo. Por isso que o tema dessa carta é um tema escatológico, né? São discutidos a volta do Cristo e os eventos que conduzem à volta dele. Paulo dá aos Tessalonicenses uma esperança futura. Ele desejava que essa esperança encorajasse os Tessalonicenses a suportar os sofrimentos, né? A tornarem-se dia a dia mais parecidos com Cristo, a andarem mais perto de Deus e a anunciarem seu evangelho imediatamente. O encorajamento e as exortações de Paulo têm como objetivo aumentar o crescimento espiritual daqueles, né, cristãos. As duas cartas, tanto a primeira como a segunda, os Tessalonicenses, têm esse tema central, né? As questões levantadas pela comunidade sobre a segunda vinda do Cristo e, consequentemente, o juízo final. O primeiro século era corrente a crença de que Cristo retornaria em breve, né? A segunda vinda é chamada de parousia. E em ambas as cartas, a resposta de Paulo está em conformidade com o sermão profético, né? Que Jesus mesmo profetizou, que a gente pode buscar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Então, Paulo, ele usa essa profecia de Jesus que Mateus nos conta no capítulo 24. Nessa primeira carta, Paulo procura dissipar essa inquietação, né? Os capítulos 4 e 5, Paulo recomenda evitar alguns vícios. Fala de condições do que já foram embora, né, que já desencarnaram. Na segunda vinda de Jesus, parousia, através do Consolador prometido, lembra que tal tempo é o momento de ser chamado para prestar contas, recomendando o seguinte, capítulo 5, versículo 8, tomemos por couraça a fé e a caridade, e por capacete a esperança da redenção. Está no capítulo 5 dessa carta. Interessante, né? O livro Aprendendo com as Epístolas, Luiz Rodrigues da Cruz, fala da originalidade do pedido de Paulo aos Tessalonicenses, para que eles colocassem a couraça da fé e o capacete da esperança, como se eles fossem guerreiros, né? Preparando-se para uma batalha. Quando o homem desperta para a realidade espiritual, ele inicia, gente, a marcha para conquistar o reino de Deus como um soldado de Cristo. A fim de alcançar este objetivo, ele se prepara, muda certos hábitos inconvenientes, torna-se comedido, fortalece a fé, pratica a caridade, fazendo dela um estado de espírito. Ele cultiva a esperança da salvação, isto é, a esperança de se livrar das suas próprias imperfeições, para subir alguns degraus na escala da evolução. Ele faz recomendações para que conservem a paz entre eles, que tinham paciência uns para com os outros, que não retribuíssem o mal com o mal, mas que aspirassem ao bem para todos. E lembra a necessidade de serem alegres. Você pode ler lá no 5,16, capítulo 5, versículo 16, no finalzinho da carta, né? Pois o pensamento, ele é criador, ele é mantenedor das formas, criando os céus ou os infernos em que nós mesmos vivemos. É através dos pensamentos. E ele fala, regozijai-vos sempre, né? Ele fala que a alegria é uma virtude da alma que cresce dentro de nós e acompanha o nosso nível evolutivo. Não a alegria efêmera, mas a alegria que deriva daquela consciência tranquila, do dever cumprido, do procedimento correto, da justiça das nossas ações. À medida que nós compreendemos
Nós vemos a necessidade de nos alegrar em quaisquer circunstâncias, sejam elas quais forem, aprovando, portanto, regozijemos, né, todos nós sempre. E nessa carta, né, Paulo ainda, ele faz a recomendação da oração sempre e a lembrança da dor, graças a Deus, né? Ele diz assim no capítulo 5, versículo 18 dessa carta: em tudo dai graças. Para criar e manter padrões elevados na nossa vida, nós precisamos agradecer todos os momentos, né? Luiz Rodrigues, ele diz que por sermos imperfeitos, com muitas carências ainda e inseguranças, que caracterizam ainda os espíritos encarnados aqui na Terra, nós precisamos dessas preces a Deus, que são pedidos e mais pedidos, né? Mas muito pouco agradecimento. Lógico, a gente está sempre pedindo. Ele diz que faz parte, né, do nosso grau evolutivo. Nós não nos apercebemos o quanto ininterruptamente continuamos recebendo. Na realidade, nós só temos motivos para agradecer a Deus. Em todos os momentos, mesmo os dolorosos, começando pela oportunidade, né, da reencarnação, que nos proporciona a possibilidade de resgates, de provas, de experiências e de aquisição de valores espirituais. Pois é, ensina Paulo que não se deve desprezar as profecias. Ele diz lá no capítulo 5, versículo 21, examinai tudo, retende o bem. O livro dos Médiuns, no capítulo 23, item 242, diz assim: tudo deve ser analisado e selecionado para aproveitar só o que interessa para o crescimento moral da criatura, né? No livro Aprendendo com as Epístolas, ele diz: em cada reencarnação, nós vamos recapitular as experiências de encarnações anteriores que deixamos, né? Nós vamos recomeçar, novo roteiro, passamos por mais provas, novas experiências, procurando reter as lições que elas vão nos proporcionar. E podemos também gravar experiências dos outros. E nisso está a sabedoria, né? Que ajuda a encurtar os nossos caminhos. A gente não precisa passar por tudo. A gente pode aprender com as experiências dos outros, né? Então não devemos fugir das oportunidades, procurando tudo conhecer, tudo examinar, retendo, porém, o que contribui para o nosso enriquecimento de alma em nosso processo evolutivo. Vamos para a segunda carta.